Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto Encontro, episódio 65, episódio especial, episódio para comemorar uma data importantíssima que é o Dia Internacional da Mulher. Eu não poderia trazer uma convidada mais importante para compartilhar esse dia com a gente do que Mariane Hosken, uma grande profissional da indústria farmacêutica que vai poder compartilhar um pouquinho da sua história, dessa jornada vitoriosa que ela construiu, para falar um pouquinho dessa vida de mulher, mãe, esposa, gestora da indústria farmacêutica. Mariane, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber aqui no Ponto de Encontro. Boa noite, Elber. Tudo bem? Muito obrigada, primeiramente. Que bom que deu certo, né? Eu acho que a gente estava já aguardando esse encontro há algum tempo, né? Mas eu acho que nada acontece à toa, como você me disse esses dias, né? Então, ter oportunidade de participar desse encontro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher é uma honra, né? Além de estar aqui com as pessoas, conversar com você, já é uma honra. No Dia Internacional da Mulher é um plus. Acho que é bem legal. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço aí, conforme eu sempre falo, tudo tem seu tempo, não tem jeito, a gente está conversando já tem algum tempo, mas na hora certa a oportunidade chegou e num jeito bem legal da gente poder aí falar de um assunto tão importante da vida da mulher no mercado corporativo, né? Esse tanto de coisa que ela precisa equilibrar para ter o sucesso, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Para as pessoas conhecerem um pouquinho aí da Mariane, saberem um pouquinho da sua história, eu queria que você desse uma breve apresentação para que todo mundo possa aí conhecer um pouquinho da sua história. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui nesse dia, principalmente porque eu acho que antes de qualquer coisa, né, a gente tem um CPF, né? Então, independente de carreira, de profissional, eu acho que esse momento, né, de estar aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, traz um pouco da minha essência. Então, primeiramente, né, falar um pouquinho de mim, né? Acho que Mariane, né? Então, mulher, acho que a primeira coisa é sou mulher, sou intensa, apaixonada pela vida. Sou esposa do Tiago, né? O Tiago me trouxe o Theo, então sou mãe do Theo. Sou alguém que ama trabalhar, então sou uma profissional aí. Esse ano eu vou fazer 48 anos e 30 anos de indústria farmacêutica eu faço esse ano. Então, ninguém tem dúvida que eu amo trabalhar, né? Ainda tive um pouquinho, ainda uma participação um pouquinho em outra área, antes um pouquinho da indústria farmacêutica, então sou apaixonada por trabalho, por ser útil, relevante na vida. Então, acho que é isso, é um pouquinho da Mariane como pessoa que não tem como desvincular da profissional. Com certeza, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. O seu marido, Thiago, eu tive a oportunidade de conhecer ele também no evento que você palestrou uns 2 anos atrás em Belo Horizonte, né, do Open Network, foi um evento sensacional. Tu pude conhecer o Thiago, que também foi da indústria, né? Então, o casal que era da indústria e hoje o Thiago está em outros áreas aí, mas com o mesmo sucesso que ele conquistou na indústria farmacêutica. É muito legal isso. Mariane, para a gente começar, como que foi esse despertar para a indústria farmacêutica? Você falou que trabalhou um pouquinho tempo antes, mas foi algo planejado da faculdade de comunicação. Como que foi que você chegou no mercado farmacêutico? Eu acho que é engraçado, tem uma história que eu cheguei no mercado farmacêutico meio sem querer, assim, na verdade, né? Meio que de supetão, assim. Eu trabalhava, na verdade, eu fazia faculdade de comunicação. Na faculdade de comunicação, isso há bastante tempo atrás, né? As pessoas, né? A gente está falando aí de 30 anos atrás, mas já existiam vários representantes que faziam faculdade, a gente via ali, né? Era muito típico, né? As pessoas que já trabalhavam na indústria na época da faculdade, fazendo estágio, enfim. Mas na verdade eu trabalhava no banco, né? Eu era assistente de gerência, trabalhava no banco mas naquele momento eu queria mudar meu curso porque eu sonhava em ser professora. Então eu fazia comunicação, sempre tive essa paixão por marketing, pra essa área da escrita, sempre gostei de escrever, sempre fui uma amante da comunicação, gosto de conversar, gosto de pessoas, mas tinha um sonho de ser professora. De alguma forma a gente acaba exercendo esse propósito de uma outra forma, né? Mas naquele momento, na verdade, eu estava para mudar meu curso, né, de comunicação para história, para letras, estava em dúvida. E aí, na verdade, um dos clientes do banco perguntou se eu queria participar de um processo para um estágio, para uma vaga de estágio. Hoje nem existe mais, né? Na época era Quinol, então, há 30 anos atrás, e eu fui participar
participar dessa oportunidade. E acabei entrando na indústria com muito medo, abri mão de um emprego, na verdade, já era CLT, carteira assinada para um estágio. Então, a indústria me escolheu e eu acho que estava escrito mesmo nas estrelas. Eu falo que estava escrito aí no meu destino. Não é de hoje que a indústria farmacêutica gosta de ir atrás do pessoal do mercado financeiro para trazer para a indústria farmacêutica. Até hoje continua do mesmo jeito, tem vários mentorados que fizeram essa transição de carreira. E é um perfil interessante porque, como você fala, a comunicação é uma das habilidades mais importantes que o propagandista precisa ter, o profissional da indústria farmacêutica precisa ter. E o bancário, o profissional do mercado financeiro, né, que trabalha nos bancos, ele tem uma habilidade muito grande para isso, que faz com que a indústria farmacêutica tenha esse interesse por esse profissional. Então, você é mais uma que veio e que alcançou o sucesso da indústria farmacêutica. Isso que é o mais legal. 30 anos atrás. Exatamente. E passa rápido, né? A vida nossa Nossa, tá um jeito que não tem maneira. E olhando lá boa. para trás, para o seu início de carreira, qual foi o grande desafio que você enfrentou nessa transição, além de trocar uma coisa mais certa, que é o carteira assinada pela CLT, para um estágio que tem uma data definida, né? Além desse desafio, quais outros foram os maiores desafios dessa mudança aí É, eu de acho ares? que eu acho que naquele momento, né, toda mudança de áreas, eu era muito jovem, né, então, mas toda mudança requer uma adaptação. Então, acho que entrar, né, era um outro ambiente, um ambiente da área de saúde, onde exigia, na verdade, um controle emocional, esse respeito por esse ambiente, onde tinha um paciente passando por, né, eu comecei no setor de queimados, João 23, eu lembro a minha primeira visita foi ali, então, existia, na verdade, todo esse desafio de sair desse glamour, né, do banco, do ar-condicionado, para um outro perfil de glamour, né, para um outro olhar, né, que é trabalhar nesses ambientes onde a gente tem que fazer uma leitura muito fina daquele ambiente, até onde que a gente pode ir, né, enquanto a gente, qual que é o momento certo de entrar, né, então acho que foi um desafio aí. Mas eu acho que o maior desafio que eu encontrei, né, nesse começo foi a questão de ser um trabalho, até determinado ponto, um pouco solitário, né? Eu acho que a gente é um desafio do consultor, né? Que é um trabalho solitário e que muitas vezes o resultado imediatamente não me demonstra imediatamente o tamanho do seu esforço. Então, eu acho que esse é um desafio que há 30 anos não mudou. Eu acho que a gente, com a experiência, a gente aprende a conviver com ele e a lidar com ele de uma forma diferente, mas eu acho que esse era um dos principais desafios. Então, além da adaptação, né, nesse novo mercado e das regras desse novo mercado, a questão de ser um trabalho que solitário, mais solitário, e onde não é tão rápido, né? E o seu esforço não reflete diretamente os seus resultados não refletem diretamente seus esforços. Exatamente. Tem vários aspectos envolvendo o mercado farmacêutico que torna ele muito específico na comparação, né? Não vou dizer que é mais desafiador ou menos desafiador, porque todos os mercados têm as suas particularidades e seus desafios. Mas especificamente aqui na indústria farmacêutica, eu vejo que o grande um desafio é porque nós vamos falar com profissionais que são extremamente competentes, que é um médico, que tem um nível de conhecimento muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, muito maior do que a gente. Então a gente tem que ter um nível de preparo muito grande para não passar vergonha na frente desse profissional. E isso exige do profissional uma preparação contínua, né, Mariana? Exato. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Esse desafio que eu estou falando do começo, né? Onde talvez a gente tinha expectativa de que números, de que a parte quantitativa, né, fosse imediatamente, né, refletir a parte qualitativa, o esforço, né? E a gente geralmente a gente está ali sozinho, né? A empresa, a gestão não está enxergando. Então, como fazer com que a empresa, a gestão enxergue todos os passos, tudo que levou a gente até ali, né? E que mesmo que o resultado tenha alguma outra interferência, então acho que a gente vai aprendendo a fazer isso com a maturidade, né? Exatamente, porque é uma vida solitária realmente. Você está no campo ali, você tem seus colegas de setor, você tem os colegas, os pares de outras linhas, ou até da mesma linha, mas você tem o seu painel próprio médico, aquele setor específico que é só o seu, então realmente você está sempre sozinha. E você tem que mostrar para cima que tem capacidade para crescer. E é Exato. em cima disso que eu quero fazer. Como que foi o pulo do gato que você se identificou o momento ali para essa transição para a gestão? Como que foi?
que nasceu esse desejo de ser líder? Como você aproveitou a oportunidade? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Essa é uma história um pouco curiosa, espero não decepcioná-los aí nesse pulo do gato, porque na verdade esse pulo do gato não foi bem um pulo do gato, né? É interessante, né? Como que às vezes a gente tem expectativa com algo que vem ali de forma cartesiana, que alguém, né? Existem sempre receitas de como que você enxergou, o que que você viu, o que que vira em você, e é muito interessante isso, porque comigo é um pouco diferente, assim, né? Desde o início da minha carreira, talvez pela minha formação em comunicação, em marketing, eu fiz pós também em marketing, tudo sempre enxergaram, né, em mim skills para marketing. Sempre marketing. Então, eu sempre fui muito cogitada, todo mundo, todo o gestor que vinha trabalhar comigo, pessoas de fora que vinham, sempre falavam muito dessas oportunidades de marketing e que eu deveria construir minha carreira para um gerente de produto, para um gerente de marketing, para um grupo, enfim. E pela, né, pela minha formação, pelo meu perfil, e também eu estava pensando esses dias, não só pelo meu perfil, mas eu pelo perfil da gestão nesse momento, há 20 anos atrás, que quando eu assumi minha primeira gestão, que tinha um perfil muito diferente, né? Então, quando se pensava em alguém que fosse fora da caixa, mais comunicativa, não pautada só em processo, mas pautada em pessoas, né? As pessoas sempre pensavam que essa pessoa não pode ser um líder de pessoas, né? Então eu assumi, na verdade, a gestão num momento onde o padrão de uma liderança era muito diferente dos meus skills, das minhas características, né? Hoje eu falo que eu me sinto muito confortável, mas por muito tempo as pessoas olhavam para uma liderança de gestão estratégica, humanizada, de uma forma um pouco preconceituosa. Então, eu tinha muito esse olhar, sempre tive esse olhar humanizado para pessoas e tudo, mas nunca deixei de olhar para o negócio por isso. E aí, nesse momento, todo mundo via, e aí teve uma oportunidade. Para gestão de pessoas, para GD, né? O GD da minha equipe saiu e tudo, e já tinham passado várias pessoas, né, para ser gestor desse time, que ficaram pouco tempo, por várias razões, enfim, algumas pessoas que foram desligadas, outras foram promovidas, e, na verdade, eu resolvi me candidatar para essa vaga, fui aberta, né, com meu gestor. E o meu gestor anterior, da empresa anterior, tinha falado comigo claramente: Mari, você não tem perfil para gestão de pessoas, se você quiser ser gestora, você tem que sair de Belo Horizonte, porque a sua área é marketing. Para você continuar em BH, você não pode ser gestor. É só GD e tudo, e não é o seu perfil. Você tem que ir para onde seu olho brilha, enfim. E sempre falou isso comigo. E logo depois que eu saí dessa empresa, 8 meses eu estava nessa nova empresa, surgiu essa oportunidade e eu resolvi que eu achava que estava chegando o momento que eu tinha entregue tudo que eu poderia entregar já como representante, como consultora, e eu queria experimentar novos ares, eu queria, na verdade, concorrer, né, a essa oportunidade. E foram muito honestos para mim que essa vaga eles tinham como premissa trazer uma pessoa de fora, que eles estavam precisando trazer uma pessoa de fora pelo momento da empresa, pelo momento do time, pelo que eles queriam para essa vaga. E eu me ofereci. Falei, eu posso ter oportunidade de participar apenas como título de experiência? E não tem problema, vocês estão sendo super honestos comigo, mas eu queria ser honesto para vocês. Eu queria muito participar, porque eu acho que está chegando o meu momento e tudo, e eu queria ter essa experiência. Ok, Maris, para você é tranquilo participar, mesmo sabendo do que a gente busca, vamos lá. E saí de lá com a posição. E foi aí que começou a minha carreira. Então, para mim foi muito diferente, né, da maioria, assim. Não foi nada que recebi Mas um o não. legal é que tiveram muitos pulos do gato aí. Não foi um só, foram muitos pulos do gato, porque é uma coisa que eu até quero perguntar para você sobre isso, porque é uma coisa que a gente percebe muito, percepções pessoais. Esse gestor que falou para você não falou com maldade para limitar o Não. teu crescimento. E a gente tem que ter esse discernimento de receber o feedback, filtrar aquilo que a gente acha e ir em busca do nosso sonho. Você ali poderia ter interrompido o teu sonho e falou, não, realmente é isso, vou preparar minha família para ir para São Paulo, para assumir uma gerência de produto, depois crescer, gerência de marketing, por aí vai.
mas você teve a Não é que eu resiliência não tinha de não tinha a minha família construída. Eu tinha uma base ainda, né? familiar, eu ainda era, né, solteira, na verdade era divorciada. E muito interessante, assim, porque isso que você está falando faz muito sentido, né? Em nenhum momento a gente ria disso. Eu conversei muito depois com esse gestor que me falou isso. E a gente ria, continuamos. É uma pessoa que eu admiro, que me ensinou várias coisas, sim. Eu acho que todos os gestores que passaram pela minha carreira me ensinaram coisas muito distintas. Esse gestor me ensinou muitas coisas. Mas eu olhando para ele, eu entendo claramente porque ele não via em mim uma gestora, porque eu não ia ser mesmo uma gestora com o perfil dele, não que ele era um gestor ruim, mas que a minha gestão seria diferente da gestão dele. Então Modelos diferentes de liderança, foi né? e foi um aprendizado para mim também como como gestora, para olhar para o meu time e não achar que as pessoas que têm que pode ter uma carreira, um plano de carreira, tem que ser mini marianinhas, assim, né? Então, acho que é isso isso me ensinou a ter equipes heterogêneas e encontrar, né, nas pessoas coisas que possam favorecer elas na carreira que elas querem seguir. E como que eu posso ajudar nisso? Com o meu olhar, que sempre está enviesado com o olhar de quem te fala. A única certeza que a gente tem que ter é que aquele olhar é genuíno. E eu tinha essa certeza de que o olhar dele para mim era genuíno. Mas eu não acreditei naquilo, mas eu recebi. Exatamente. A gente tem que acolher sempre, né? E mostrar a nossa capacidade, porque muitas vezes também você vai atrás do preparo para uma posição. E o mais legal dessa sua história, o segundo ponto que me chama a atenção, é que muitas vezes a pessoa, quando tem uma situação como essa, participar, não quero, só quero quando eu tiver chance. E você foi, mostrou potencial e carimbou a sua transição de carreira para a gestão. Então, são dois aprendizados muito bacanas que são filtrar o feedback, acolher no coração aquilo que está trazendo e, diante de um cenário totalmente desfavorável, não se intimidar, se preparar para mostrar o potencial que você tem, que aí a surpresa pode acontecer e você é a prova viva de que isso é possível. Então, parabéns, é muito legal ouvir uma história assim. Obrigada. E eu estava genuinamente esperando que aquilo realmente pudesse não dar certo. Mas eu tinha uma pontinha de esperança que o não só acontece quando tudo acaba só quando o jogo termina, né? E mesmo assim a gente tem chance de puxar uma prorrogação. E eu acho que isso é interessante, né? Porque depois de muitos anos, assim, eu participei de vários squads, agora há pouco tempo, até mesmo na última empresa que eu trabalhei, de inovação e tudo, que me trouxe algo, né? Uma experiência de startup, que é quantas ideias, né, numa startup, quantas ideias vão para o lixo até chegar a uma ideia ideal. Quantas vezes a gente fracassa até a gente ter uma vitória. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa autoconfiança, mas com uma pontinha de humildade, porque muitas vezes essa autoconfiança vem disfarçada de orgulho. E E aí eu cega a não gente na acho. tomada E de cega decisão a gente, também. exatamente. Em alguns momentos é óbvio que eu tive essa postura. Acho que todos nós temos, né? Mas nesse momento deu certo. Exatamente. Deu muito certo, tá aí a prova. E não precisou ir para São Paulo, continua em Belo Horizonte. Então, Continuo em Belo Horizonte. isso também é legal para mostrar que as empresas têm valorizado isso também, né? É lógico que tem um desgaste maior seu de estar sempre aí para poder estar cumprindo os objetivos da empresa, mas a empresa também tem esse olhar de que você pode. Eu tenho visto isso acontecer muito em outros lugares também, até no Nordeste. Hoje a gente tem vários gerentes nacionais morando no Nordeste. Eu falo não por causa do Nordeste, mas por causa da malha aérea que é prejudicada, né? Esse deslocamento acaba atrapalhando um pouco. Então é muito legal essa vivência dos todos os lados. Um abre a mão aqui, o outro abre a mão ali. Quem ganha são todas as pessoas envolvidas nesse processo por causa do comprometimento muito maior que acaba tendo. Eu gosto de fazer uma pergunta sempre aqui no ponto de encontro, que é entender sobre o seu olhar as características de um profissional de alta performance. Porque é muito particular isso, porque é fruto das suas experiências pessoais. Então, o que você considera como uma característica dos profissionais de alta performance? Eu acho que eu estava até pensando nisso, né? Esses dias eu estava vendo, na verdade, uma palestra sobre a velocidade com que as coisas mudam hoje, né? Então, o tempo que a gente tinha
para mudar uma rota e que a gente tem hoje, né? A quantidade de competidores que a gente tinha antes, e aí eu não falo só da indústria farmacêutica, eu falo, né, no mundo, nos negócios, né? Hoje a gente compete com produtos que não estão nem mesmo na mesma, não, nem são da área farmacêutica, então a gente precisa entender um pouquinho isso, né? Então eu acho que, para mim, assim, o poder de adaptação, o real poder de adaptação é um ponto importante, assim, para o profissional. Acho que eu não tenho só um ponto, né? Eu acho que o poder da comunicação, e aí quando eu falo de comunicação, eu falo do processo, né? Eu falo, comunicação não é falar bem, é conseguir enxergar o cenário, fazer a leitura, entender o né, a outra parte busca. Então, assim, eu acho que essa leitura de cenário, né, na comunicação, ela é muito importante. Eu até há pouco tempo fiz um curso da Gabriela Prioli, que falava um pouco disso, e ela tem um método super interessante que chama VOE. E aí, nesse método fala, as letras VOE, né, é de vontade, organização e execução. Então, eu acho que um profissional de alta performance, não adianta ele, precisa dessa paixão, dessa vontade de fazer. Se organizar e se planejar é algo importantíssimo, mas sem execução nada disso acontece. Então, não falei um ponto, né? Desculpa, mas eu acho que é um pouco isso. Adaptabilidade, comunicação como um todo, e talvez essa questão de vontade, o voo do método é vontade, organização e execução. Execução é uma coisa importantíssima porque resultado é fruto de ação, não de pensar fora da caixa, né? É o agir fora da caixa, porque pensar não gera nada se não tiver o primeiro passo ali para você executar. Então, a execução realmente é algo que é primordial. Essa vontade de não, com conformismo com a mesmice, né? De vontade de ser diferente, eu vejo que falta muito no mercado hoje. E Desculpa, organização e estratégia é outro ponto também que não tem como hoje ter sucesso sem isso. Desculpa te interromper, assim, mas é uma coisa que eu escutei esses dias que é bem interessante, assim, porque muitas vezes a gente pensa em projetos mirabolantes, aquela coisa e tudo, e isso tem muito valor, a inovação tem muito valor quando a gente consegue fazer o básico bem feito. Então, isso só Exato. tem valor depois que eu atingir o gatilho. E o gatilho é o básico bem feito, é a execução do que está dentro do meu job description, é a minha entrega. Depois disso, tudo que vem a mais tem muito valor, mas se eu não tiver o básico, não adianta nada. Não tem jeito. O extraordinário é fruto de um básico bem feito e não tem como ser diferente. A gente não tem como ir Exato. além se a gente não faz o mínimo que se espera de uma maneira satisfatória. Então, mais uma visão diferente que vem complementar tudo que a gente trabalha aqui no Ponto de Encontro. Quem é ouvinte assíduo aqui sabe como é que as coisas funcionam. Então, eu gosto de trazer porque são maneiras diferentes de chegar ao mercado e todas elas são complementares e vão ajudando quem assiste, quem acompanha o Ponto de Encontro a se diferenciar e alcançar uma performance maior. Vamos entrar agora no tema do episódio de hoje, que é esse aspecto da mulher. Hoje a mulher é multitarefa. Então, eu queria te saber como que você equilibra todos os pratinhos aí nessa vida de ser uma gestora fora do grande centro, né? Estando em Belo Horizonte, mulher. A gente conversava um pouquinho, a indústria farmacêutica tinha um viés muito machista lá atrás, hoje melhorou muito, várias empresas com um olhar especial para a mulher, isso é muito legal. Equilibrar o pratinho de esposa também, de mãe e outros afazeres familiares. Como que a Mariane faz tudo isso e consegue fazer com excelência? Quando a gente fala assim, mulher multitarefa e tudo, eu acho que é quase que um sinônimo. Assim, a mulher, geralmente, ela é multitarefa, né? Na verdade, eu acho que o ser humano deveria ser multitarefa. Eu acho que a gente só está precisando conversar sobre isso, porque a gente ainda vive numa sociedade que muitos papéis são muito pautados e direcionados apenas pela mulher. Então, quando a gente fala de equilíbrio, eu acho que é impossível que a gente consiga esse equilíbrio sozinha. Primeiro ponto, ninguém dá conta de nada sozinho. Primeiro ponto. Segundo, é o que cada um chama de equilíbrio. Porque talvez uma outra mulher ou um homem, né, ou né, qualquer ser humano que talvez olhar para minha vida, talvez enxergue que ela não está equilibrada.
talvez vai enxergar esse equilíbrio, né? Então, daí a importância da gente olhar para a gente. Então, a mulher, ela tem o mesmo direito, né, de olhar para ela, para a vida dela, para os desejos dela como mulher, para a carreira dela e fazer escolhas que alimentem isso, né? E como que eu equilibro isso? Na verdade, eu tento ser presente, ser presença em todos os meus papéis, independente do momento. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Não quer dizer que eu não carregue dentro do meu coração e da minha responsabilidade o meu filho, o meu marido, a minha família, que hoje engloba mais, né, mais gente, meus familiares. Então, isso não quer dizer. E nem a Mariane, mulher. Pessoa que é a primeira, que deveria vir em primeiro lugar, né? Então eu acho que esse equilíbrio vem disso, é da gente conseguir estar inteiro no momento, naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente fala, por exemplo, você mora em Belo Horizonte, você acabou de falar de gestão e tudo. É muito interessante que muita gente talvez nem saiba que eu moro em Belo Horizonte. Porque eu me faço presente. E aí tem várias maneiras da gente se fazer presente, que não só fisicamente, né? Então, acho que quando a gente fala lá de organização, de vontade, de presença e de execução, de manter o planejamento, eu acho que tem muito a ver com o meu papel e como eu tento equilibrar todos os pratinhos. Então, quando eu sou mãe demais. Quando eu sou esposa demais. E quando eu estou trabalhando, eu trabalho demais. Então, acho que é um pouco isso, dentro das suas caixinhas. Exatamente. Porque a mulher tem realmente esse desafio maior do que nós homens. Não adianta dizer que é a mesma coisa, porque tem papéis diferentes, né? O pai, a mãe, dentro de casa, ela tem um poder maior com o filho ali, uma ligação maior por como ele chegou ao mundo. Isso é inevitável. Então, a gente tem que entender isso. E a gente falava, né, sobre um pouco dessa indústria farmacêutica que carregava lá atrás, e você tem 30 anos de passo, então lá atrás era pior. Eu tenho 16 anos que eu ingressei nesse mercado, e lá atrás era um mercado com pouquíssimas, raríssimas mulheres. Hoje aqui, quem está acompanhando aqui, que faz mentoria comigo, você vê que 80% das pessoas que estão aqui acompanhando a gente são mulheres hoje. E as Porque tem um olhar mulheres, para o desenvolvimento, porque tem um muito olhar maior. genuíno para as pessoas, e inclui para elas mesmas. Elas têm essa humildade de olhar e sempre achar que a gente tem esse olhar de achar que a gente não está pronto, eu nunca está pronta, sabe? De querer melhorar, de querer servir. Então, a gente quer servir até a gente mesmo. Então, essa característica da mulher é muito interessante, né? E eu queria falar uma coisa no começo da nossa conversa aqui, acabei não falando. Mas eu acho que esse tema, eu faço parte de vários, né? Eu já fazia parte do WLI em outras empresas que eu passei. Hoje eu faço parte, sou liderança do WLI num pilar de desenvolvimento, né, de jornada de desenvolvimento das pessoas, dentro, né, das mulheres, para liderança, dentro da empresa que eu trabalho hoje. Mas mais do que isso, eu não acho que esse tema é um tema para a mulher assistir. Eu acho que esse tema é um tema para qualquer pessoa assistir. Então, eu gostaria muito que os homens tivessem a oportunidade de escutar essa nossa conversa também, né? De ter um olhar do papel deles como profissional para dividir com a gente, do papel deles dentro de casa para dividir com a gente, do papel deles como homem para essa mulher que escolheu ser mulher e ter esse brilho, ter realização e não só servir, mas se realizar, servir a ela mesma, aos próprios sonhos. Então, né, ter cada dia mais, né, homens que admirem também essas mulheres, que dividam isso com elas. Eu acho que é um desafio também hoje isso, né, no mundo, assim. Com certeza. E é uma necessidade, esse equilíbrio, como você fala, né? Da gente ter não pessoas totalmente iguais, né? Vamos supor, você vai montar o seu time, quero vários Marianes Júnior para poder compor, só mulheres. Não, tem que mesclar homens, mulheres, pessoas mais maduras, pessoas começando a carreira, pessoas com perfil mais técnico, outras pessoas com perfil de execução, outras pessoas com perfil de agregar o grupo. Nós somos Isso é lindo, complementares uns né? E aos faz outros, né? crescer, né? Exato! Isso é a beleza. Essa individualidade que nós temos como pessoas e que compondo um grupo, a gente consegue ser ainda melhor. Essa é a Exato. beleza que nós temos e que ninguém vai tirar de nós, seres humanos. A inteligência artificial vai chegar, mas essa beleza de composição harmônica que nós temos, algo cada vez mais difícil, mas algo que é possível. Não é uma utopia pensar nisso, sabe? Eu acredito que a gente precisa trazer esse tema mais a fundo, e você traz muito bem isso, de homens ouvir isso aqui. Porque muitas das vezes fica naquela briga, eu vou impor.
a gente precisa se colocar no papel da outra pessoa. Qual que é a dificuldade dessa mãe que está voltando agora de uma licença maternidade? Quem é gestor? Qual que é o cuidado para receber essa mãe que está vulnerável porque estava com a criança 6 meses cuidando dela e agora vai ter que dividir o trabalho com a criança em casa? Quanto mais esse gestor acolher ela, os colegas em volta acolherem ela, mais ela vai se sentir acolhida, vai conseguir equilibrar a vida nesse retorno e entregar resultado para a empresa. Então é muito E eu, importante isso. e eu acho que a gente, como mulher, a gente deve pensar, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Como que eu enxergo isso? Como que eu faço para equilibrar e tudo? Eu não tenho uma visão muito romântica, sabe? Eu acho que isso não é para todo mundo. Eu acho que é para quem escolhe. é, o peso de segurar esses pratinhos, que nem sempre eles são leves. Mas isso é uma escolha de um atleta treinar todos os dias, é escolha de uma mãe, é escolha ter carreira, é escolha, são escolhas, e a gente precisa Escolhas. entender que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e vou ter que entregar outras, né? Receber outras. Então, assim, eu não tenho essa ideia romântica de que, então o meu gestor tem que olhar para mim como mulher, então eu tenho uma família, tenho um filho, então todos os pratinhos da empresa podem cair porque eu sou uma mãe. Não. Não, definitivamente não, Então, exatamente. eu acho que é esse olhar, né, então, que a gente precisa ter como mulher de entender o papel que a gente ocupa, qual que é o nosso papel também como profissional e como eu me organizo para também não deixar a empresa na mão, para também não deixar, né, porque tudo é esse equilíbrio. Então, eu acho que essa responsabilidade como mulher, como profissional, a gente também tem que adquirir, né? De entender também Perfeito. que o negócio precisa da gente. Qual que é a minha responsabilidade com outras pessoas. Eu, como gestora, por exemplo, eu sou mãe, mas eu tenho várias pessoas que dependem do meu olhar ali no meu time, que também dependem daquele olhar de desenvolvimento para criar a família deles, para criar a família delas, para desenvolver, para conquistar os sonhos dessas pessoas. Então, assim, então o meu papel como profissional, ele é muito importante também com o meu propósito de fazer diferença na vida das pessoas. Como eu tenho de fazer diferença na vida do meu filho, como eu tenho de fazer diferença na vida do meu marido, do meu pai, do meu irmão, enfim, do mundo. Exato, porque a gente está no mercado privado, a gente tem que entregar resultado. Não tem outra opção. Exato, Ou a exato. gente E dá retorno, ou a gente está ali por motivo errado. então a gente tem que ter uma visão, talvez, para conseguir dar conta disso tudo, menos romântica. Da Perfeito. maternidade, do casamento, da gestão, do mundo corporativo. Menos romântica, mas não menos apaixonada. Esse carinho também é importante, né? Não podemos romantizar, mas nós temos que ter um olhar, Encantado, pela vida, pelo que né? a gente faz, exato. Eu acho que é Exato. isso. E esse aspecto que a gente fala aqui um pouco lá atrás, quando você fez essa migração e hoje, como que você vê esse aspecto da liderança da mulher? Como que foi o desafio de você lá atrás migrar para uma liderança e hoje, como você vê esse caminho para a mulher na liderança, já que você trabalha até internamente das empresas que você trabalhou e nessa atualmente? Hoje eu me sinto muito mais confortável, né, nesse papel. Por muitas vezes, quando eu tentava trazer uma liderança mais humanizada, mesmo que totalmente voltada para resultado, com foco nos negócios, porque eu acredito numa liderança estratégica de pessoas para trazer o número. Muitas vezes eu escutei, essa liderança de pelúcia, essa liderança cor-de-rosa. E eu escutei várias coisas e que muitas vezes até carinhosas, assim. Mas em determinados momentos eu precisei me sei lá, me calçar talvez de uma capa mais dura, de um posicionamento mais firme, para ser respeitada. Mas ainda assim, muitas vezes é difícil, porque muitas vezes no mercado de trabalho, onde você se posiciona de forma mais firme, a mulher é vista como agressiva, porque o que se espera na mulher talvez são comportamentos né, mais doces e tudo, e aí o homem se posiciona, a mulher é agressiva. Não, por quê? Eu falei da mesma forma que ele. Então ele se posicionou e eu estou sendo agressiva? Por quê?
Não estou sendo agressivo, estou sendo firme, estou tomando uma decisão, estou me fazendo, né, ser ouvida. Então, mas de fato eu acho que o mundo vem caminhando para isso, né, para esse olhar mais diverso, para a gente ter oportunidade de ter todas as vozes ouvidas aí, não só na liderança, e a gente é muito complementar. Eu acho que a liderança, por isso que eu acho, né, liderança feminina também é assunto de homem, né? Porque a ideia não é a gente formar aí só um matriarcado, não tem intenção dessa bandeira. Eu tenho intenção de que a gente possa se unir, né? Que a gente possa unir forças e qualidades masculinas e femininas, perfis muito complementares, porque aí eu acho que a gente vai Perfeito. trazer um ambiente saudável e de sucesso. Exatamente. A gente está falando, né? As diferenças, elas são complementares. A gente tem que ver dessa maneira. E sempre olhar no mercado privado, principalmente esse olhar para performance. A gente tem que dar Exato. oportunidade, mas a pessoa tem que entender que ela tem que entregar resultado. Porque o que mantém o nosso crescimento na carreira é o que a gente entrega. Não tem outra maneira, né? E especificamente sobre esse olhar da maternidade, eu converso com pessoas do Brasil inteiro e ainda sinto a mulher muitas vezes com receio de uma maternidade e impedir o crescimento da carreira dela. Qual que é a mensagem que você dá para essa mulher que tem esse receio, esse medo? O que ela pode fazer para preparar o terreno para essa posição, tanto emocionalmente como profissionalmente também? Eu acho que a primeira coisa é para ela olhar para ela, né, para o tipo de maternidade que ela quer exercer. Primeira coisa, né? Porque se a gente quer exercer uma maternidade que eu esteja presente em 100% do tempo, é impossível a gente ter uma carreira, né, uma carreira de gestão e tudo, onde eu vou estar 100% presente fisicamente, porque não quer dizer que eu não esteja presente na vida do meu filho 100% do tempo, talvez não fisicamente 100%, né? Mas a primeira coisa eu acho que é alinhar, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é tudo. Quando a gente olha para a gente, entende expectativa e realidade, qual maternidade que eu quero exercer? Primeiro ponto. Outra coisa que eu acho que é super importante, a gente ter uma rede de apoio. Eu tenho essa rede de apoio, eu tenho, e aí eu não falo só de um companheiro, porque muitas vezes, né, tem produções independentes, a gente está vendo aí outros perfis de mulher, né? Então, assim, sem rotular, né? Mas eu tenho uma rede de apoio para me auxiliar nessa maternidade quando eu precisar, porque realmente sem nenhuma rede de apoio, talvez fique mais difícil, né? E aí, quando eu falo de rede de apoio, eu falo da condição de contratar alguém, eu falo de ter uma família, de ter uma mãe, de ter uma madrinha, de ter um marido, de ter amigos, de ter uma rede de apoio, seja ela qual for, né, para isso. E um outro ponto é, é de acreditar que isso, e nem filho, em nenhum momento nos impede de conquistar os nossos sonhos. Pelo contrário, filho, para mim, é uma mola propulsora da realização dos meus sonhos. Não tem nada melhor do que a gente conseguir realizar os nossos sonhos depois da maternidade. É algo lindo, porque depois da maternidade, nossos sonhos passam a sempre ter filho, família envolvido. E isso é muito possível. É um motivador muito grande. Eu acho que filho faz da gente uma profissional até melhor e mais forte. Com certeza. Quem é pai e mãe sabe como que é a alegria de ter um filho, é algo fantástico, que alegra uma casa, realmente, uma criança, e não tem como ser diferente. Mas também respeito E mulheres que estão aí no Dia das Mulheres e não querem ser mães. é um Eu direito, acho que né? são escolhas, autoconhecimento. É a gente ser, na verdade, muito fiel ao que a gente acredita, aos nossos valores, sabe? Eu acho que quando a gente se conhece, a gente não quer. Quem tem um objetivo de uma promoção, de assumir um cargo de liderança por status ou dinheiro, está no caminho errado. Então, quando a gente tem um objetivo de ser, né, de ser gestor, assumir esse papel por um propósito, a maternidade ela vai acompanhar isso de uma maneira muito linda. Mas que não que a gente não tenha desafios. Talvez alguém que vai me escutar vai falar, mas você já largou em algum momento da sua carreira? Você largou por causa do seu filho. Isso aconteceu, Wilber. Isso em um determinado momento, meu filho precisava de mim. Ele estava realmente sofrendo, eu era nacional, cuidava do Brasil inteiro. E eu ficava 4 semanas fora no momento que ele precisou muito de mim. Eu pedi demissão, porque a prioridade era
eu estar inteira para o meu filho e para o meu trabalho como profissional. Então, eu preferi sair pela porta da frente, porque eu não Legal. ia conseguir entregar aquilo que a empresa necessitava do meu papel, o meu time não ia receber de mim o que eu precisava, sendo que a minha família estava prejudicada. Então, eu pedi demissão e fui honesta. E voltei para a indústria um ano depois, por convite, e vim trabalhar depois com a pessoa que eu pedi demissão. A diretora que eu pedi demissão para ela foi quem me buscou depois no mercado. Te trouxe de Eu volta. me trouxe de volta. E então eu acho que é isso, é a gente ser presente, a gente ser relevante, a gente ser inteiro e a gente respeitar os nossos valores. Eu acho que é isso. Essa vulnerabilidade é uma coisa que faz parte de carreira de todos nós. Tem momentos que a gente precisa dar atenção a determinados pontos da nossa vida. E essa sinceridade, ela é muito importante para você ver. Muitas pessoas têm medo de dar um período sabático na carreira, ou um momento para reflexão, ou um momento para cuidar de alguma coisa, mas isso não interrompe a carreira. Você foi, cuidou daquilo que era mais urgente, deixou tudo pronto para no momento em que a pessoa veio atrás de você, falar assim: agora está pronta, o que era um problema eu já resolvi junto com meu marido, com a minha família, e agora estou pronto para um novo desafio. Não é interrupção da carreira, é uma pausa Exato. para organizar tudo e a gente voltar com sangue nos olhos, né? Brilho nos olhos, sangue Exato. nos olhos, não, brilho nos olhos atrás daquilo que a gente gosta de fazer. E se eu me arrependo? Porque nesse momento eu não tirei um período sabático. Eu montei uma empresa de eventos, trabalhei 10 vezes mais, enfim, mas não viajava. Então, mas isso aí, talvez se eu olhasse para trás, você falasse, você faria alguma coisa diferente? Talvez sim. Eu amava tanto trabalhar e gostava tanto desse universo que talvez eu teria me permitido negociar um tempo talvez de viagem hoje, né? Então eu acho que talvez se eu olhar para trás naquele momento, talvez eu teria negociado de uma forma diferente e não teria deixado de olhar para minha família também. Eu acho que é isso. Ninguém perde por ser honesto. Tudo na vida é um aprendizado, né, Mariane? Aquela decisão Exato. que você tomou lá atrás era a melhor decisão com os recursos, com a Que eu pessoa que tinha. você era. Hoje Exato. você é uma outra mulher. E essa outra Exato. mulher tomaria decisões diferentes. Isso acontece. Eu também, quando eu decidi sair da indústria lá atrás, por causa do burnout, eu faria diferente hoje. Mas naquela hora, saindo do burnout, a melhor coisa que eu poderia fazer era aquilo com os recursos que eu tinha, com a pessoa que eu era, no momento Exato. vulnerável que eu estava. Então a gente tem que ter essa consciência. E eu falo aqui para você que está acompanhando a gente no podcast aqui, quem é ouvinte assíduo, que o mais importante é o aprendizado, o ensinamento que trouxe, né? Porque hoje você toma uma decisão baseada nesse aprendizado que você trouxe lá atrás. E isso faz toda a diferença e nos torna melhores a cada dia. Esse é o ponto principal que eu considero. E eu aprendi a equilibrar a maternidade. Eu te falo que não foi fácil, mas aprendi maravilhosamente. Hoje eu tenho segurança de uma maternidade sem culpa. Que olha que é difícil, hein? Maternidade sem culpa é difícil. Com uma relação geral assim para profissionais do mercado, tirando desse universo só da mulher, né, da liderança da mulher, mas o profissional. Qual que é o seu grande mantra de carreira? O que que você considera como essencial para um líder hoje no mercado farmacêutico ou em qualquer outro modelo de negócio? Olha, eu não sou a pessoa do mantra. Eu não sou a pessoa de receita de bolo, porque eu acho que é, cada um tem a sua história. E cada um vai ter um caminho para chegar onde deve chegar. De verdade, assim. O que que eu acho, assim? Eu acho que o autoconhecimento é algo, né, muito importante para a gente entender o que que a gente tem de brilho mesmo, como usar esse brilho. Então, entender como eu administro que eu não sou tão bom. Então, acho que isso é muito importante. É, eu acho que talvez todo mundo deveria ter um mentor. Eu acho que o mentor é algo que me acompanha há muitos anos. Eu acho que o mentor é alguém que a gente acredita, que olha para a gente com um olhar genuíno, para coisas que muitas vezes que faz a gente mesmo enxergar coisas que talvez a gente não teria condição de enxergar sem a ajuda dele, né? Faça conexões genuínas. Eu acho que isso é uma coisa que hoje, muitas vezes, o universo está carente disso, né? Eu acho que as conexões
são muitas vezes muito intencionais, e não que não deva ser intencional, mas fazer de forma genuína, sabe? Eu acho que se eu posso falar alguma coisa para os profissionais que estão escutando a gente, é isso. E em relação especificamente à liderança, eu acho que tem uma coisa bem interessante que é o seguinte: antes da gente se tornar um líder, as pessoas têm que começar já a enxergar na gente um líder. Então, o que é importante para um líder? Um líder traz mais solução que problemas. Um líder faz perguntas inteligentes, muito mais do que dar resposta. Um líder é alguém que facilita, né, o negócio. O líder é alguém que é relevante. Então, eu acho que antes da gente buscar se tornar algo, a gente já deve exercer esse papel, né? Então, eu sempre busco, quando eu olho para o horizonte, assim, talvez de algumas coisas que eu tenha como objetivo, eu sempre penso, como que aquela pessoa que eu admiro, que é alguém que eu admiro, que está nessa cadeira, se comportaria nessa situação? Como que essa pessoa que é bem avaliada, qual que é o olhar dela para essa situação? Então, é uma coisa muito difícil, porque nem sempre eu tenho todas as informações que essa pessoa tem, mas eu tento, do meu lugar, olhar todo o cenário. Então, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para quem tem esse olhar, o que que um líder, né, facilitador e tudo, e eu tentaria exercer isso antes de ser um líder. Legal. E você tem essa oportunidade dentro do seu próprio time, né? Quem quer desenvolver a liderança tem que ter essa conversa com o gestor, porque ele pode ser um facilitador no time ali internamente. A liderança tem a liderança formal, que você está na posição de gestão, e existe a liderança que você está como facilitador dentro de um time. Eu tinha uma pessoa no meu time, quando eu estava na cadeira de gestão em Belo Horizonte, que ele era o líder do time. Todo mundo via nele a posição de liderança. E ele não tinha nada. As pessoas até brincavam, é o sub-GD. Mas ele não precisava, porque todo mundo via nele isso. E é isso que a gente tem que Isso é buscar no incrível. dia a dia, né? Isso é A incrível. gente tem isso. E pode ser desenvolvido, né, Maria? Não é aquele negócio que eu nasci líder, então quem não tem uma predisposição está condenado. Não tem isso. Não. E muitas vezes a gente preocupa muito com fatores técnicos e curriculares, de cursos, de capacitações, e a gente elimina o olhar para o outro. De conexões genuínas, de com quem que eu posso me conectar, de quem que pode. Eu não acredito que ninguém chegue em lugar nenhum sozinho. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza Com disso. certeza. E com quem eu posso me conectar para que. E aí eu não falo de indicação, não falo nada disso, falo de aprendizado. Falo de alguém que vai me dar a mão e me levar, talvez, com um ensinamento para onde eu quero, sabe? Assim, então, acho que me energizando de outras formas. Então, acho que conexão é uma palavra importante também para qualquer pessoa que queira evoluir. Com Não falo certeza. crescer, falo evoluir. Principalmente nós que somos seres humanos e precisamos uns dos outros, né? Nós somos seres sociais. Nós Exato. precisamos estarmos em. E a pandemia mostrou isso, né? Escancarou isso para a gente, a necessidade da gente se relacionar de maneira sincera e efetiva com as pessoas. Então, é muito legal isso. Eu queria resgatar um ponto aqui, que foi da sua palestra no Open Network lá atrás, que você me falou uma coisa que me marcou muito, sobre o profissional, o que você viu como profissional, que era o resolvedor de problema e aquele que só trazia problema, que eu vejo que muitas vezes a gente acaba, o profissional hoje no mercado, e você falou agora na sua resposta anterior um pouco sobre isso, eu queria que você trouxesse isso, porque me marcou muito lá naquela sua palestra, esse ponto da gente ser um solucionador de problema nos ambientes que a gente está. O mercado precisa muito estar muito carente desse perfil de profissional. Como Eu, a- traz para é, mim eu, isso aí, por favor. é, eu acho que a vida precisa dessa leveza. Eu acho que muitas vezes, e eu olhando para trás, até do meu próprio comportamento mesmo, muitas vezes eu era tão comprometida com o negócio que eu estava tão imbuída dentro do negócio, tão presente, querendo resolver tudo, que eu via muito problema e levava para outra pessoa solucionar. Não, mas nós temos que resolver isso, mas não pode, isso não pode ser moroso, isso não pode. E aí se acaba sendo um empecilho para aquela liderança, para aquelas pessoas que estão ali também com 1 milhão de problemas. E aí você só leva aquilo, você não resolve nada, né? Então, a gente tem muito profissional que poderia ter excelência e são profissionais extremamente comprometidos e que olham muito para o negócio da empresa, mas às vezes não olham para a carreira deles, porque eles querem resolver tudo milimetricamente, né? E isso é um fator muito importante para o crescimento, né? Você olhar para o negócio, mas você olhar para você.
Você olhar como que eu estou sendo visto, você olhar o que que eu estou, sabe, qual a impressão que eu estou levando, como que eu sou, na verdade, visto pelo meu gestor, como que eu estou sendo visto por pelo time de marketing, qual que é a figura que me representa naquele universo. Então, eu acho que muitas vezes profissionais muito comprometidos e que são excelentes levam muito mais problemas do que soluções. Então, isso é um detalhe que às vezes a gente não presta atenção de como que a gente tem sido no dia a dia. E eu percebo que isso, na minha carreira, lá atrás, quando eu estava no burnout, um pouco antes, um gestor meu me falou uma coisa que me marcou muito, que eu acabei me contaminando de ver só problema. E aí eu acabava sendo aquele cara que sempre colocava obstáculo em tudo que era iniciativa nova. Então trazia uma coisa, mas mais uma vez não vai dar certo. Aí um dia ele falou para mim que machucou, e hoje, depois de muito tempo, que a ferida, na hora que está machucada, a gente fica até resistente, né? Eu vi, falei assim, cara, tudo que traz para você se coloca obstáculo. E É muitas das vezes interessante. a gente não percebe isso no nosso dia a dia, sabe, Mariane? Porque a gente vai aos poucos se acostumando com aquele jeito de criticar e fala que é até uma característica, bate no peito, não, eu ponho o dedo e falo. E deixa de dar oportunidade para novidade, para inovação. E a gente tem que tomar cuidado com isso no mercado de trabalho, principalmente no mercado que está altamente contaminado de profissionais que só querem ver problema. Tem um livro, Elber, que você me permite falar, tem um livro que chama Desafiando o Hábito de Ser Você Mesmo, acho que é isso. É um livro bem denso, mas é um dos livros mais interessantes que eu já li, no sentido de eu sou cética para algumas coisas, esse poder do pensamento, que você faz, né? Que o pensamento, eu sou um pouco cética em relação a isso, mas eu acho que existe um nível de atmosfera, assim, que você, na verdade, pensar de positivo. Faz com que você enxergue e olhe para as coisas mais positivamente. E muitas vezes, quando a gente está na ponta, né, ali realizando, a gente começa em momentos difíceis, de crise. Toda empresa passa por ondas, né? Por maior que seja, por um momento. Então você começa a se contaminar pelo medo, por um comentário de um colega, por o que a gente está vendo, né? Que está saindo aí. Ah, não, vai acabar a linha, vai não sei o que e tal. E muitas vezes a sua oportunidade está ali. Às vezes, na maior crise que a empresa está, é onde você é promovido. Porque cada um tem a sua história. Às vezes você está num momento diferente. Às vezes, na verdade, eles precisam de alguém naquele momento de crise para resolver um problema. Para liderar um time que está desmotivado. Ou, né? Então, muitas vezes a gente tende a caminhar, né? Aquele efeito manada, com a maioria, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e Muito cuidado. tirar as nossas próprias conclusões e fazer a nossa própria história e acreditar, porque às vezes é um excelente momento para você, mas não é para mim naquela empresa. E saber a E tá hora tudo também de bem, sair né? e tá E tudo tá tudo bem. bem. E aí cabe a mim escrever uma outra história, procurar um outro local onde eu me sinta bem, onde vão valorizar, porque também existe isso, né? É o momento certo de você abandonar, sabe? Muitas vezes a gente fica empacado ali em alguma coisa que não vai acontecer pra gente, ou muitas vezes a gente é ansioso e sai antes da hora. Na curva J ali, você tá ali embaixo para subir, você sai antes da hora e perde uma oportunidade da sua vida. Então é muito interessante esse olhar para esses momentos e a gente, né, ter essa sensibilidade para perceber. Exatamente. E sempre se preparar para a oportunidade, né? A Exato, oportunidade nunca sabe quando vai passar. Você é a exato, prova da sua a transição para a gestão foi fruto. Vamos falar de um exato, acaso que você soube aproveitar. exato. Você que está me perguntando um acaso que eu soube aproveitar? Por É, favor, mais é, um, né? Porque esse da liderança, eu considero que. eu, na verdade, eu construí minha carreira de forma muito diversa. Então, eu já passei em mercados muito diferentes uns dos outros. E essa última oportunidade que eu tive agora, foi num momento muito bom da minha carreira, onde eu estava muito feliz onde eu estava. E, na verdade, eu fui, na verdade, acionada pelo LinkedIn. E as pessoas não acreditam muito nisso, né? Então, né, acho que eu já assisti alguns outros podcasts seus falando disso, de como se posicionar, enfim, né, de como se posicionar, como fazer a sua marca pessoal, enfim. E falando um pouquinho disso, né, eu
fui convidada para participar de um processo, né, para conversar numa empresa, na verdade, que eu nunca tinha trabalhado naquela área terapêutica, que eu achava super técnica, uma área que tinha profissionais muito especializados, onde eu não imaginei estar. E, na verdade, eu assumi de peito aberto e hoje estou super feliz. Acho que tenho contribuído muito, tenho aprendido muito com esse time que eu estou hoje. Então é isso, eu acho que na verdade, a gente é o improvável. Muitas vezes a oportunidade vem do improvável e a gente tem que estar aberto para isso. Aberto, exatamente. Nunca Exato, sabemos, né, exato, quando uma oportunidade vai passar na nossa frente. Então, exato, que a gente esteja sempre se preparando em exato. evolução, em crescimento para poder aproveitar as oportunidades. E Muito inteiro legal. onde a gente está, né, Elber? Inteiro onde a gente está. Exatamente. De corpo e alma, né? Não só um, não só outro, né? Isso é importante também. Exato. Mariana, estamos chegando na final aí desse bate-papo super leve, super agradável. E eu queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse algum conselho para quem gosta de ouvir o ponto de encontro, que vai pegando um insight de um gestor, um insight de outro gestor e vai compondo o seu quebra-cabeça para formar a sua carreira. O que você deixa para nós aí hoje? Eu acho que eu falei muito disso, né, no começo. Eu não acredito em receita de bolo, então não acredito em conselhos prontos, assim, sem conhecer as pessoas. Então, acho que a primeira coisa é autoconhecimento, se conheça, respeite os seus valores, seja generoso e genuíno com as pessoas e esteja sempre presente, né? Porque quando a gente estiver inteiro, a gente vai ser relevante. Então, entregue, independente de onde você estiver, independente do caminho que você planeje percorrer, tenha certeza que você está entregando o seu melhor. Não tem, eu acho que não tem como dar errado. Perfeito. Mariana, quero agradecer demais a sua participação, um dia tão especial, né, que a gente ponto de encontro está aqui para homenagear cada uma das mulheres que acompanham, que assistem aqui, aquela mulher que é mãe, que é gestora, que é esposa, a mulher, de uma maneira geral, que é aquela que dá a vida e que se entrega tanto. Então, em homenagem a cada uma das mulheres que acompanham aqui na sua pessoa hoje, agradecendo a sua participação e deixando um parabéns enorme, de muito sucesso para você e para todas as mulheres aí, que possam cada dia mais estarem mais presentes e comporem aí times em todo o Brasil. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada, te agradeço e um abraço especial a todas as mulheres que elas possam exercer o que elas sonharam para a vida delas, independente da área. Obrigada, Elber. Eu que agradeço e convido você agora a nos ajudar nesse movimento aqui, que você possa hoje encaminhar esse podcast, esse episódio para mais uma pessoa, para que a gente possa fazer esse movimento alcançar mais e mais pessoas. Obrigado você que assistiu o podcast. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Fui!